Agora foi. Bom dia a todas e todos. Então, queria dar as boas-vindas, né, para vocês aqui para a nossa disciplina de Ciência, Tecnologia e Sociedade, turma do matutino do terceiro quadrimestre. Então, a aula de hoje, eu vou explicar como que vai ser a dinâmica do curso, como eu estou pensando em conduzir aulas, avaliações, a participação de vocês também é muito importante nas aulas, e também explicar alguns detalhes, né, dessa dinâmica de reuniões online, da nossa comunicação, e a gente combinar aqui maneiras de facilitar esse nosso diálogo sobre a disciplina. Então, uma primeira informação, eu sempre começo as gravações das aulas e as aulas 10 minutos antes do horário. Isso é algo que eu já fazia nas aulas presenciais, inclusive porque o horário da UFABC é um horário que supõe que a gente tem a capacidade de se teleportar de uma sala para outra, porque o final de uma aula é o começo da outra. Então, eu sempre dei um tempinho para a gente ter mais quórum nas reuniões e mais gente acompanhar o fio da meada dessas reuniões. E só que nesses 10 minutos, a gente pode conversar sobre vários assuntos relacionados à disciplina, mais práticos, alguma coisa, algum evento, uma notícia de jornal, um acontecimento. A gente tem esses 10 minutinhos que eu vou chamar de no corredor do campus virtual. Então, é como se a gente estivesse ali tomando um cafezinho, uma água, e conversando sobre assuntos gerais, também problemas que vocês tenham com a disciplina. Então, sempre vão ter esses 10 minutinhos. O link das reuniões vai ser sempre esse mesmo link, é um link permanente, e também eu já criei uma página com alguns materiais, eu acredito que a maioria dos materiais já está lá, de leitura, no SIGA. Então, todo mundo, alguém não conseguiu acessar, teve algum problema ali na página, eu peço que, ou fale, né, a participação de vocês pode ser por voz ou por chat, tá, pessoal? Eu vou ficar de olho aqui no chat. Então, a Ellen não conseguiu. Eu não sei como funciona para vocês, mas eu acho que o link ele aparece na página inicial, né, do SIGA, das disciplinas que vocês estão matriculados. Então, eu vou pedir para o pessoal que não conseguiu acessar, para dar uma olhada ali no SIGA, se puder, agora, para a gente, inclusive, passar ali pelo programa, né, para que esse vai ser o assunto da aula de hoje, né, da nossa reunião de hoje. Então, estão os textos lá, o cronograma está todo na página inicial, eu não coloquei no cronograma de disciplina ali, que eu acho que é mais complicado, mas basicamente está tudo ali, que são as leituras, são os links para as atividades, algumas atividades em formulários, né, inclusive uma para a gente fazer hoje, que eu já vou explicar, mas antes eu quero passar pelo planejamento e conversar com vocês, e inclusive olhar ali se tem algum errinho, porque é um planejamento que eu copiei da última turma, né, talvez tenha uma data lá antiga, alguma coisa que está precisando atualizar. Então, vou pedir para vocês também lerem ali e me avisarem o que está inconsistente. Então, deixa eu compartilhar minha tela.
para a gente conversar sobre isso. Tudo bem, pessoal? Então, então tem alguns forms que estão ali no turno, né? Na verdade, eu atualizei esses formulários para ser um formulário só para as duas turmas. E coloquei como opção ali de questão para eu diferenciar, para vocês responderem qual período que vocês estão matriculados. Estão compartilhando aqui. Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Tá, então eu preciso, deixa eu ir anotando aqui na mão, preciso checar os forms. Então, pessoal, a intenção dessa aula aqui hoje é a gente também chegar num consenso aqui sobre como a gente vai trabalhar. Então, eu vou... vocês estão conseguindo ver aqui a tela do PowerPoint? Estamos sim. Eu não vou colocar em apresentação, porque eu vou pular dos slides para a nossa sala aqui, porque agora eu não tô vendo vocês nem o chat, né, mas eu vou passando slide e voltando para a sala. Então é isso, né, hoje a gente vai conhecer um pouco do método, né, como a gente vai trabalhar, vou falar um pouquinho de ciência, tecnologia e sociedade, e vou pedir para vocês preencherem um formulário com algumas informações sobre tanto a percepção de vocês sobre o curso, né? Então, se vocês já trabalharam com algo parecido, já fizeram matérias semelhantes, então, bases epistemológicas das ciências naturais é uma disciplina que tem uma certa afinidade aqui com a nosso assunto, mas eu vou também falar sobre a minha abordagem para essa disciplina, que eu vou me fundamentar e vou focar muito mais na sociologia da ciência, né? Então, um pouco com um olhar de trajetória da sociologia da ciência, os primeiros autores, os autores intermediários e algumas das ideias mais recentes sobre sociologia da ciência e da tecnologia. Então, a ideia é que que a gente discuta essas noções sobre o que é ciência, o que é tecnologia e como isso se relaciona com a sociedade. Então, esses diferentes autores, eles vão ter visões distintas sobre isso, e são essas visões que a gente vai discutir. Sem querer dizer que uma visão é a certa, outra visão é errada, mas visando formar a opinião de vocês sobre esses assuntos e lançar novos olhares sobre ciência e tecnologia, né? Esses olhares dos autores da teoria. Então, a gente vai ter no curso algumas aulas de oficina, que são aulas mais práticas mesmo, então, principalmente as oficinas de apresentação de propostas intermediárias de trabalhos finais, eu já vou falar sobre isso, mas também vamos ter uma série de aulas teóricas em que nós vamos ler alguns textos sobre sociologia da ciência e tecnologia para discutir essas visões sobre ciência, tecnologia e sociedade. Então, a cara do texto, da disciplina vai ser essa.
E nós vamos utilizar esse livrinho aqui que eu disponibilizei digitalmente para vocês, Controvérsia sobre a Ciência, em que os autores fazem justamente isso, né? Então, eles fazem um levantamento de diversas correntes sobre a sociologia da ciência e tecnologia, discutem essas correntes e fazem uma proposta no final de algo que una essas diversas visões, né, que eles dividem entre visões diferenciacionistas, esse é o assunto da nossa próxima aula, não se preocupem ainda com esse conceito, e antidiferenciacionistas sobre ciência, né? Então, é basicamente uma visão que considera a ciência e tecnologia e suas instituições e atores como sistemas neutros, independentes de outros campos sociais, com uma lógica própria, e que, em função disso, são uma maneira superior ou mais aperfeiçoada de produção de conhecimento, e atores antidiferenciacionistas, que são aqueles que consideram os sistemas de ciência e tecnologia como instituições sociais como qualquer outra, sujeitos a interesses, sujeitos a um grau de manipulação que não necessariamente está relacionado com a lógica da ciência. Então, nós vamos ver autores dessas duas correntes, que, na verdade, refletem uma controvérsia sobre o que é ciência, o que é tecnologia, que a gente vê nas instituições de ciência, que a gente vê no debate público sobre ciência, que a gente vê, por exemplo, no próprio debate sobre ciência e tecnologia no contexto da pandemia, né? Então, por trás desse debate, tem muito dessa discussão sobre a neutralidade e autonomia da ciência. Então, são duas visões diferentes, e essas visões são o debate que está presente nas instituições de ciência e tecnologia. E o nosso curso aqui, a gente não pretende dizer que alguma visão ela é mais correta ou mais certa que a outra. Todos os autores que a gente vai ler são bem interessantes, têm um fundamento muito sólido de teoria, e tem contribuições para a gente entender melhor essa relação. Mas o nosso objetivo vai ser esse, vai ser discutir com novos olhares, né, vamos dizer, com novas lentes, né, a gente chama de lente teórica isso em ciências sociais, né? Então, essas lentes teóricas são as teorias e conceitos que a gente vai passar nas nossas aulas teóricas. Como é que a gente vai trabalhar com isso um pouco mais na prática? A gente vai trabalhar isso na prática na nossa avaliação, que são os trabalhos finais. Ao longo desse processo, em todas as aulas, antes da aula correspondente, eu vou pedir para vocês enviarem fichas de leitura sobre os textos, né? Então, são fichas todas iguais, que tem alguns elementos textuais que eu vou pedir para vocês apontarem, né? E esses elementos textuais nós vamos discutir melhor na nossa aula de quinta-feira, que nós vamos ler um material sobre leitura e interpretação de textos, diretrizes para leitura e interpretação de textos, que é de um livro de metodologia do trabalho científico. Então, é um guia bem interessante, principalmente para quem não tem muita familiaridade com textos de ciências sociais aplicadas, que ele dá um guia ali, um passo a passo para, vamos dizer, dissecar um texto de ciências sociais, né? Então, dissecar no sentido de
a gente extrair desse texto que está ali como um todo coerente, os elementos que permitem a compreensão desse texto. Então, essa vai ser nossa próxima aula, né? E vai ser uma aula oficina, porque eu vou anexar, se não anexei já, alguns textos curtos, né, que tem a ver com CTS, que falam sobre ciência, tecnologia e sociedade, concepções sobre o que é a ciência ou como a ciência deveria ser, né, que são algo que a gente vai discutir, e vamos aplicar esse guia na leitura desses textos. E é isso que a gente vai fazer em todas as aulas, né, eu vou pedir para vocês, então essa é uma atividade assíncrona da disciplina, que é o preenchimento dessas fichas de leitura, e a finalidade disso é que vocês compreendam melhor os textos de teoria da disciplina e também exercitem essa habilidade de leitura de textos de ciências sociais aplicadas, e também que venham para as aulas sabendo do que a gente vai discutir, né, com uma leitura do texto bem feita, uma compreensão do texto ali na elaboração do formulário, e que tragam críticas, exemplos, enfim, uma discussão sobre aquela teoria apresentada. Então, outra coisa que é importante aqui, é que a gente não está aqui também para concordar com aquilo que os textos que eu estou recomendando eles trazem, né? Porque, como eu estou dizendo, é um campo que tem muita controvérsia, é um campo que não existe uma verdade definitiva sobre o que é ciência, o que é tecnologia e como e deve ser a relação disso com sociedade. É um tipo de disciplina em que a discussão ela é muito importante, e mais importante do que qualquer verdade definitiva. Não, então é isso e a verdade é essa. Para mim, isso não existe em CTS, né, ainda que tem muita disciplina aí que tenta colocar essa abordagem, né, de que tem uma visão do senso comum que é errada, e normalmente é a visão que eu estava falando antidiferenciacionista que é a certa. Então é muita, né, vocês são ingênuos com relação à ciência, eu vou trazer a verdade sobre o que é ciência e tecnologia. Não é isso, é para a gente discutir, mas absorver os conceitos. Essa que é a ideia do curso. Pessoal, tudo bem até aqui? Então, acho que Fernanda está perguntando aqui se os textos para a próxima aula são Sultz, Vessuri e Spiegelhausen. Esses textos são textos introdutórios à área de CTS, eles dão um panorama geral, são leituras opcionais para vocês entenderem melhor a aula, a disciplina. Para a próxima aula, a gente tem o texto do Severino. A gente vai... Sempre para as aulas são os textos de leitura obrigatória que a gente vai utilizar. Então, deixa eu passar aqui nos slides para a gente se organizar um pouco melhor aqui. Então, o formato das aulas vai ser esse, né? A gente sempre vai ter uma discussão aqui, eu vou procurar não me estender muito no tempo da aula, né? Eu estou tentando aqui um limite de 1 hora e pouco na aula, não vamos chegar a 2 horas, né? Então vou tentar ser bem direto, mas a gente pode se estender, por quê? Porque a aula é participativa, né? Então eu espero e eu valorizo muito a participação de vocês. Como eu disse, pode ser pelo chat, ou vocês podem levantar a mão e mandar a pergunta por voz mesmo, mas a ideia é a gente ter uma aula em que eu sempre vou fazer pausas, né, e escutar vocês sobre aquilo que a gente está discutindo.
Outra coisa que pode ser interessante para as aulas, eu vou criar um fórum para cada uma das aulas, para vocês enviarem dúvidas, comentários, sugestões sobre o assunto ENS. Né? E a gente pode pautar essas dúvidas, comentários, pode não, a gente vai pautar essas dúvidas, comentários e sugestões nas nossas reuniões aqui gravadas. Né? Isso para a pauta não ficar concentrada só comigo. Né? Então, eu tenho a minha leitura dos textos, vocês vão ter as suas leituras com base nas suas experiências, trazendo exemplos, trazendo críticas, discutindo. Então, eu acho bem interessante a gente utilizar o fórum das aulas para levantar questões antes das aulas, mas também vocês podem ir levantando questões durante as aulas. Né? Então, a ideia é que vocês participem bastante das aulas. Também, para as aulas, eu vou tentar sempre pensar em atividades, então, leitura de um texto curto, a gente assistir um vídeo aqui online, a gente trabalhar também com lousas virtuais, colaborativas, então, na próxima aula eu vou mandar um link de uma lousa virtual que eu utilizo em cursos, e a gente pode, para a aula não ficar monótona, então, para não eu ficar aqui 2 horas falando, você escutando, que é chato, para mim é chato para vocês. Então, vamos tentar movimentar essas nossas aulas. Pessoal, tudo bem? Até aqui? Sempre eu vou fazer essas pausas, e vocês, por favor, me interrompam também, se eu me empolgar aqui, esquecer e começar a falar sem parar, se vocês tiverem alguma dúvida, levanta a mão, manda no chat, dá um grito aqui no áudio mesmo, que a gente para e conversa melhor. Então, pessoal, uma primeira tarefa que eu vou pedir para vocês é o preenchimento dessas fichas de leitura antes de cada uma das aulas. Inclusive, no final da disciplina, eu vou considerar isso para os conceitos finais. Então, o conceito final vai ser uma apresentação intermediária da proposta de trabalho final, o trabalho final, em grupos de pelo menos 3 pessoas. Eu estou pensando nesse número, pelo número de, fazendo um cálculo aqui inicial, pelo número de pessoas que estão matriculadas, a gente consegue fazer sessões de oficinas, de apresentações de propostas de trabalhos finais, com mais ou menos uns 5 a 6 grupos por sessão de 2 horas, apresentações rápidas, com a discussão das propostas de trabalhos finais. O Leonardo está fazendo uma pergunta aqui boa, se já temos grupo de WhatsApp. Então, vocês podem fazer, quem está organizando um grupo e me adicionar, vou mandar aqui meu contato no chat. Ou o Vinícius vai mandar o link, pode ser também, aí a gente já entra ali. Deixa eu colar aqui. Então, o grupo de WhatsApp eu acho útil, acho
bem importante a gente ter para qualquer emergência aqui de conexão. Se por acaso cair o sistema aqui da UFABC, eu consigo me comunicar rápido com vocês, e para tirar dúvidas pontuais, alguma coisa, e mesmo compartilhar materiais, né, sobre as nossas discussões aqui. Então, eu trabalhei com um grupo no último quadrimestre, com as minhas turmas, foi bem tranquilo, não sobrecarregou, né, em termos de mensagens, foi bem aquilo, assim, o essencial mesmo, alguma coisa de materiais sobre as discussões que a gente estava fazendo, mas ajudou bastante a gente a ter mais uma via de comunicação. Então, né, a primeira tarefa que eu vou pedir para vocês antes de todas as aulas, né, é o preenchimento dessas fichas de leitura. Então, no final do curso, inclusive, eu vou considerar isso como um critério para a elaboração do conceito final da disciplina, e eu vou utilizar como critério o mesmo critério de presenças, né, que a gente tinha naquela era ali de aulas presenciais, né, na era passada de pré-Covid. Então, na nova era aqui, a gente vai trabalhar com também atividades assíncronas, né, vocês podem preencher essas fichas administrando o tempo de vocês durante o período antes das aulas. Então, vou pedir pelo menos 70% dessas fichas preenchidas como atividade não presencial obrigatória, equivalente às presenças na disciplina. Tudo bem, pessoal? A Laís está perguntando qual plataforma as fichas vão estar disponíveis. É no Google Forms. Não sei se vocês notaram, o nosso curso, nossa disciplina aqui, ela é um pouco Google-cêntrica. E não que eu ache isso muito bom, eu acho que a gente está virando uma sociedade Google-cêntrica, a gente está dependendo muito dessa plataforma, dessa empresa, né, mas para facilitar aqui para a gente, vamos trabalhar com isso, com essa plataforma do Google. Que mais? Ficha de leitura. Então, vamos ter aulas teóricas, né, e vamos ter essas aulas oficina, né, então vão ser 2 aulas sobre leitura de textos de ciências sociais, né, então a gente vai fazer na próxima aula esse exercício, uma aula sobre elaboração de textos, né, então, e aí a gente já começando a pensar nas avaliações nos trabalhos finais que eu vou pedir para vocês entregarem em grupos de pelo menos 3 discentes até o final da disciplina. Então, a ideia dessas oficinas primeiro, sair um pouco daquela lógica, né, de avaliação no final de curso, sem muito retorno, em que muitos de vocês sentem uma certa insegurança sobre como fazer o trabalho. Então, a ideia é ter um acompanhamento, né, da proposta, um retorno intermediário sobre essa proposta, que vai dar mais segurança para vocês elaborarem os trabalhos finais em grupos. E também, eu acho que esse conteúdo das oficinas do curso, eu acho que ele traz uma habilidade transversal que pode ser bem útil para vocês em outras disciplinas de ciências sociais, mas também em outras atividades aí da vida profissional e acadêmica de vocês, que é uma habilidade para a gente exercitar a escrita de textos de ciências sociais aplicadas. Então, esse é o objetivo transversal do curso, para além do conteúdo específico de CTS que a gente vai estudar. Então,
E eu vou falar bastante disso nas aulas, né? Então, durante as aulas, então eu vou estar falando de uma teoria, de um determinado texto, e eu vou falar, olha, o que aconteceu com sei lá, com uma notícia sobre a Embraer, que saiu nessa semana, a gente poderia discutir com base nessa teoria, e isso daria um trabalho final, né? Então, a gente vai exercitar isso, essa lógica de construção de textos de ciências sociais. E a ideia do trabalho é essa, né? É discutir alguma das teorias que a gente debateu na disciplina, ou mesmo alguma teoria que vocês conheçam sobre CTS, não necessariamente que está no programa da disciplina, porque CTS é um campo muito amplo, né? A gente não chega perto aqui de esgotar a bibliografia sobre isso, mas a ideia é vocês pensarem um trabalho sobre algum caso, alguma experiência, uma notícia de jornal, algo que vocês vão pesquisar e discutir a partir de uma lente teórica, né, a partir de um referencial teórico. Então, esse que é a ideia do trabalho final e das oficinas. Então, nas oficinas, vocês vão trazer as propostas, e a gente vai discutir, a gente vai debater, de preferência coletivamente, com o maior número possível de discentes matriculados, e isso dá um encaminhamento para a elaboração dos trabalhos finais. Então, o que eu fiz? Eu sacrifiquei algumas aulas que seriam de teoria, que teria espaço, teria material para a gente ler mais autores, mas eu optei por fazer essa dinâmica de construção de trabalhos finais para vocês terem mais segurança, para a gente também retomar aulas anteriores da teoria, mas aí com assuntos propostos por vocês também, né? Então, tem essa lógica de inverter quem pauta a reunião, né? Então, vocês vão pautar com os assuntos dos trabalhos e a gente exercitar essa dinâmica de elaboração de projetos e escrita de textos sobre ciências sociais aplicadas. A Maria Fernanda perguntou aqui se os grupos vão ser sorteados. Eu vou pedir para vocês me enviarem os grupos, eu não sei se eu coloquei a data aqui no SIGA, coloquei um prazo, né, de envio dos grupos, até um determinado prazo, e depois eu vou organizar em ordem alfabética, né, quem tiver sem grupo. Então, nós vamos, né, a gente vai administrando isso ao longo do curso. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que é até dia 27, professor. 27 de setembro? Eu anotei isso. Acho que a gente pode entrar aqui no SIGA e vamos passando item por item. Vamos focar hoje nessa parte mais prática, de datas, de atividades, de tarefas. Na aula a gente já começa a discutir mais um pouco da teoria. Então, os horários, objetivos gerais, objetivos específicos. Não sei se alguém tem alguma dúvida sobre isso. A ementa é a que está no nosso projeto pedagógico. Eu acho que a gente cobre a maioria dos itens da ementa aqui com esse programa. Henrique está perguntando se eu posso colocar no Forms a cópia das respostas por e-mail. Posso sim, vou configurar.
E periodicamente eu vou divulgar um balanço aí do envio das fichas de leitura. Como é que está isso por pessoa. Então, a gente vai ter uma monitora da disciplina que também eu vou colocar em contato com vocês, preciso incluir ainda ela no SIGA, porque eu fiquei sabendo quem é hoje cedo, e também, se ela quiser, vou incluir no grupo de WhatsApp. Então, configurar o Forms para mandar confirmação por e-mail. Então, seguindo aqui no SIGA, com relação aos objetivos, tudo bem? Então, aulas. Todas as aulas começarão 10 minutos antes, isso eu já falei. Vocês podem enviar as dúvidas por chat, ou por voz. Então, vou incluir isso aqui. E também pelo fórum, eu vou criar um fórum para cada aula. Então, vou pedir, inclusive, para quem for postar no fórum da aula alguma dúvida, alguma sugestão, postar com uma certa antecedência, de preferência até o dia anterior à aula, para eu ter tempo de ler essa dúvida, essa sugestão, essa postagem no fórum. Então, como eu estou dizendo aqui, a gente vai ter aulas teóricas, com base em textos que, no programa, eles estão indicados aqui como atividades não presenciais obrigatórias. Então, são essas leituras prévias essenciais que são para as aulas que estão indicadas aqui. Então, para a aula 2, que é a nossa aula de quinta-feira, a leitura é uma parte do capítulo 2 do texto de metodologia do Severino, sobre diretrizes para leitura e interpretação de textos. Então, não tem ficha, já tem um envio de ficha de leitura sobre esse texto, para a gente começar a entender essas fichas de leitura melhor, pelo Google Forms. Então, vou pedir para vocês preencherem isso, fazerem essa atividade até quinta-feira. Então, sempre é a leitura e o preenchimento da ficha antes de cada aula. Tudo bem, pessoal? Isso é importante, isso é uma primeira tarefa que eu peço para vocês, para a gente interagir aqui nas aulas. Então, beleza. Voltando à aula teórica, fórum de discussão, e todas essas nossas aulas eu vou gravar e vou colocar numa plataforma e vou colocar no YouTube, no meu YouTube, e depois eu vou colocar o link de onde está essa aula no próprio SIGA. Então, o link vai estar em cada aula, depois da aula eu vou fazer o upload da gravação e vou colocar o link ali, logo no comecinho ali da descrição da aula. Então, vai estar tudo no SIGA também. Tudo bem? Aulas oficinas. Então, já tem aqui um errinho aqui, grupos de 4 pessoas, então são grupos de no mínimo 3 pessoas. Então, vou corrigir isso. Como alguém observou aqui,
né? Então, vou pedir para vocês me enviarem os integrantes num fórum que eu vou criar para a aula 1 até o dia 27, né? Então, em 2 semanas, para a gente se organizar. Depois disso, eu vou criar os grupos em ordem alfabética. Como eu estava dizendo também, nós vamos ter algumas aulas de oficinas intermediárias, vão ser 4 aulas de oficinas, não 5, como está colocado aqui. E nessas aulas a gente vai discutir as propostas de trabalhos finais. E antes dessas aulas oficina, eu vou pedir para os grupos também me enviarem as propostas por e-mail, né? Então, eu coloquei aqui um formatinho mais ou menos do que pode ter do que deve ter numa proposta, né? Então, o assunto, a abordagem teórica que vocês vão utilizar, mais ou menos a metodologia de como isso vai ser feito, e para me enviarem antes, né, na aula anterior à oficina em que vocês estiverem programados. Então, o que eu vou fazer com esse material? Eu vou ler, eu vou comentar, eu vou dar sugestões, eu vou discutir com o pessoal do grupo e com a sala inteira, e antes também eu vou compartilhar esse material no SIGA, para a turma inteira saber do que se trata. Então, a ideia nessas oficinas é essa, né? Ter um material antes para a gente discutir as propostas e encaminhar as propostas desses trabalhos. Tudo bem? Então, vamos lá, voltar para o SIGA. Oficina. Então, a gente vai utilizar como materiais, né, e recursos didáticos as aulas, né, as nossas reuniões virtuais aqui, que vão ser gravadas, esses 10 minutinhos que a gente tem antes das gravações, para a gente tirar qualquer dúvida, conversar sobre qualquer assunto, né, então é o nosso horário de cafezinho no corredor, o chat das reuniões e textos, né? Então, tem 2 tipos de texto que eu coloco nas aulas: os textos obrigatórios, né, as leituras obrigatórias, e que eu vou pedir também o preenchimento das fichas de leitura, e leituras complementares, né, que a partir da aula 4 a gente já tem algumas leituras complementares que têm a ver com aquela aula, que reforçam o conteúdo daquela aula, que são, na verdade, um aprofundamento para quem quer saber mais sobre aqueles assuntos. Então, a leitura que eu peço para todas as aulas, mínima, são os textos de leitura essencial, que vão ser os textos base das nossas discussões aqui. Tudo bem? Tudo, professor. Só deixa eu te avisar que eu acho que o seu chat está parado, então o pessoal está super te respondendo, falando que está tudo bem, sim, mas o seu chat acho que parou lá em cima. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Agora eu vi, tem várias novas aqui. O Gustavo está dizendo aqui que não está com problema ali nos PDFs, né? Eu estava recebendo mensagens hoje cedo que o SIGA estava com algum problema, tinha uns colegas aqui, professores, não estavam conseguindo acessar. Talvez seja isso, Gustavo. Dá uma tentadinha mais tarde. Mas se continuar o problema, a gente pensa em outra... Agora eu já consegui acessar, porque estava com... Eu acho que a página precisava atualizar, mas eu já consegui. Às vezes fica instável também, né? E como a Bianca está falando aqui,
E é meio chatinho também o sistema, que a gente sai dele 5 minutinhos, não mexe, ele desloga, né? Então, a gente tem que ficar logando ali toda hora. A Ellen está perguntando sobre o Forms, né? Se eu vou enviar para eles preencherem. O link está lá no SIGA do Forms. Então, o formulário de hoje, da ficha Conhecendo os Alunos, eu vou enviar aqui no chat. Ah, entendi, eu não tinha visto. Obrigada. De qualquer jeito está aqui, mas estão ali no SIGA. Então... Isso, o Augusto está perguntando. Vocês leem o texto e preenchem o Forms antes da aula. Isso para todo mundo chegar mais ou menos informado sobre o assunto da nossa conversa. Então, vou passar vídeos também, as apresentações das aulas de PowerPoint também vou disponibilizar, né? Na maioria das vezes, a gente acaba não passando por todos os slides, né? Muito mais para eu ter uma referência da discussão, mas de qualquer jeito tem, né, nessas apresentações, tem uma leitura minha sobre os textos, eu vou disponibilizar também. Então, avaliações, né? Como é que vai ser nossa avaliação e a elaboração dos conceitos finais da disciplina? Então, primeiro, o envio de fichas de leitura, essa é uma atividade individual. Segundo, um envio em trios ou mais, né, em 3 ou mais discentes. Então, vou ter que corrigir isso aqui também. Eu tinha pensado em duplas, mas eu estava pensando em outro número de matriculados. De propostas para as oficinas de trabalho, trabalhos finais, né? Então, eu coloco aqui mais ou menos um formato dessas propostas. Então, qual o assunto que vai ser abordado, quais são os objetivos, qual que vai ser o método de trabalho e qual teoria de CTS que vai orientar essa discussão, né? Seja aquelas discutidas nas aulas teóricas que vão ser antes dessas oficinas. Então, nós vamos ter todas as aulas teóricas antes das oficinas ou outras teorias que vocês conheçam sobre CTS. Né? Então, vou pedir para o grupo me enviar por e-mail essa proposta antes, né, na aula anterior, à oficina que o grupo vai estar escalado para apresentar. Outra coisa importante, né, caso ninguém desse grupo esteja, né, possa estar presente ao vivo na oficina, né, na sessão online aqui, eu vou comentar as propostas mesmo assim, tá? Que elas ficam gravadas, né, os comentários, as sugestões, e o grupo pode assistir depois para não ficar aí muito perdido na elaboração do trabalho final. Tudo bem? E também os grupos podem apresentar o trabalho nas aulas. Depois, né, a avaliação final vai ser o trabalho final, envio por e-mail também, em grupos, nos grupos até 6 de dezembro, e aqui eu coloco também algumas
algumas sugestões, algumas dicas do que deve ter nesse trabalho. Então, alguma dúvida, alguma questão sobre o trabalho final? Fica claro ali mais ou menos qual que é a proposta, lembrando que a gente vai trabalhar isso durante as aulas também. Então, eu sempre vou falar, olha, isso que a gente está discutindo aqui, daria um trabalho final assim, assado, então a gente vai retomar isso durante as aulas também. Professor, eu só queria saber se a gente pode ficar livre para abordar tanto atualidades quanto coisas mais antigas no trabalho final. Sim. Então, pode ser notícia de jornal, pode ser algo que pode ser até uma experiência de trabalho ou acadêmica. A experiência de alguém do grupo que deu uma discussão ali sobre isso. Mas também podem ser narrativas sobre história da ciência e tecnologia, então é uma controvérsia científica, a controvérsia Pasteur-Pouchet, sobre a biogênese e a biogênese. Então, estudo de controvérsias é bem interessante para discutir CTS, por exemplo. Então, já dando uma sugestão aqui. Mas vocês se sintam livres para propor os assuntos. Eu posso também disponibilizar os trabalhos finais da última turma, para vocês darem uma olhada e saberem mais ou menos o jeitão dos trabalhos, como que eles estruturaram isso. Então, eu vou colocar ali no material de apoio. Eu vou criar um tópico, material de apoio para os trabalhos. Eu coloquei também algum material aqui no final do nosso programa aqui, depois das referências bibliográficas. Então, algumas fontes de informação que podem auxiliar os trabalhos finais. Então, por exemplo, vocês podem fazer um trabalho, por exemplo, sobre um filme, sobre um documentário também. Então, sempre eu recebo trabalhos sobre filmes que têm a ver com CTS, o pessoal gosta de fazer isso. Então, é uma outra dica. Mas aqui tem uma série de materiais, de documentários que eu acho que são bons para esse trabalho, alguns canais também de vídeo, onde vocês podem escolher ali vídeos mais aderentes com os interesses de vocês, e algumas fontes de informação sobre ciência e tecnologia, que são publicações periódicas que falam especificamente de notícias de ciência e tecnologia. Um material que pode ser interessante também para vocês pensarem os trabalhos finais. E também nas oficinas, eu vou fazer sugestões de materiais, dependendo dos temas que vocês escolherem abordar. Então, eu faço sempre uma pesquisa rápida sobre os assuntos e procuro ali alguns materiais de boa qualidade. Então, a aula vai estar no YouTube. O que mais? Avaliações, Então, eu vou enviar os conceitos antes do final do curso, e no final do curso, na aula 8, na última aula, na aula de 8 de dezembro, eu vou fazer uma sessão para revisão de conceitos. Então, eu vou enviar os conceitos antes, quem tiver algum problema ali, eu acho que teve um erro na contagem de fichas de leitura ou qualquer coisa do tipo, a gente vai ter o dia 8 para discutir isso, para revisar esses conceitos finais. E a presença é opcional nessa sessão final.
Tudo bem? Dia 8, eu acho que dia 8, eu marquei dia 8 porque é sessão de reposição, né? Então, a sessão de reposição não necessariamente ela no mesmo dia da aula, né? É coisas de prograde, mas eu vou checar aqui se é isso mesmo. Beleza. Então, coloquei aqui algumas datas, né, mais importantes do curso para vocês se programarem, e o programa detalhado, que eu coloquei cada aula como um tópico de aula. Alguma coisa que ainda posso mudar. Então, eu acho que eu vou mudar essa aula de redes, eu vou mudar a bibliografia aqui. Inclusive, foi nessa aula que eu parei de fazer o upload dos materiais, né? Porque eu vou colocar um texto um pouco melhor, mais geral, sobre esse assunto dessa aula, né? Mas isso eu devo fazer essa semana ainda. Então, pessoal, eu vou pedir, então, para nesse finalzinho aqui de reunião, né, para vocês preencherem a ficha ali do Conhecendo os Alunos. Eu acho que não temos mais nenhum assunto sobre o curso para tratar. Então, deixa eu falar rapidamente do formato, um pouco do conteúdo. Então, isso a gente vai retomar na próxima aula. Então, a gente vai seguir muito esse livrinho aqui que eu estou projetando. Vocês estão vendo minha tela de PowerPoint? Então, né? Estamos. Então, ele é um livro que divide, na verdade, a sociologia da ciência e tecnologia ele cria uma tipologia de autores, né? Então, ele vai dividir entre autores diferenciacionistas, que a gente pode dizer que são aqueles autores que têm uma visão mais tradicional, né, da ciência, uma visão mais aderente à defesa do campo científico como um campo neutro, autônomo. Então, a gente vai discutir essa visão, que ela está muito mais alinhada, né, com uma visão de senso comum da ciência, né? Então, a gente pode dizer até uma visão estereotipada de ciência, né? Então, que é aquela visão de que os cientistas, eles são diferentes de outros profissionais, né? Que eles têm uma ética própria, né? Então, a gente vai ver que isso é verdade, mas com limites, né? Então, a ideia é discutir essa visão, a gente vai entender muito melhor isso na aula 3, na verdade, que a gente vai discutir essa abordagem, né, que na verdade é a controvérsia, né, entre esses autores diferenciacionistas e autores antidiferenciacionistas ou não diferenciacionistas, né, que são aqueles autores que, no limite, né, eles tendem a ser relativistas, né? Então eles vão dizer que todo conhecimento, mesmo científico, ele depende de fatores sociais, de ideologias, de preconceitos dos grupos e dos cientistas, e que o conteúdo social é que vai ser o determinante da elaboração da ciência e da relação da ciência com a sociedade. Então, é uma outra visão de ciência, e nós não estamos dizendo aqui que nenhuma das duas é a correta ou é a errada,
Então, a ideia é a gente trazer essas teorias para a gente discutir e cumprir o objetivo mais geral dessa disciplina, que é formar uma visão crítica de cada um de vocês sobre o que é ciência, o que é tecnologia, e a partir dessas definições, a gente tem uma ideia de qual é ou deve ser a relação de ciência, tecnologia e sociedade. Esse é o objetivo do curso. E os autores, na verdade, esse texto ele tem uma proposta e um posicionamento, eles propõem uma versão transversalista da ciência. Então, na aula 3, a gente vai retomar isso. Mas por que transversalista? Porque é uma visão que considera ambas essas abordagens, elementos das duas abordagens, tanto diferenciacionistas como antidiferenciacionistas. Então, eles consideram que existe uma lógica própria da metodologia científica, existem regras de elaboração do que é ciência e não é pseudociência. Então, isso é um debate que está extremamente atual, nesse contexto de pandemia. O que é ciência confiável, o que é pseudociência. Então, como os fatos científicos ganham legitimidade, como eles se estruturam, e até que ponto esses fatos estabelecidos, eles são simplesmente aceitos pela sociedade como um todo, ou eles são discutidos. Então, tem toda uma discussão sobre a autonomia da ciência, sobre a neutralidade ou não neutralidade da ciência que está envolvida nisso. Então, a visão antidiferenciacionista, ela na verdade, oposta à visão diferenciacionista, de que a ciência não tem autonomia, que a ciência ela é moldada por fatores sociais, que não existe neutralidade científica, que a objetividade científica mesmo ela é socialmente construída. Então, o problema desse debate é que ele é altamente polarizado. Então, essas visões, elas conversam muito pouco. Isso que a gente vai discutir na aula 3. Mas é possível, e essa é a proposta do livro, enxergar isso de uma forma mais transversal com elementos das duas abordagens. Então, o nosso curso, as aulas teóricas vão seguir essa lógica, leitura e discussão de autores diferenciacionistas, leitura e discussão de autores antidiferenciacionistas e leitura e discussão de autores transversalistas. Então, vocês vão, eu vou falar muito essas 3 categorias de visão de ciência, tecnologia e sociedade. Vocês vão ouvir muito isso durante a disciplina. A exaustão, a gente vai discutir isso, mas voltando, com o objetivo de formarmos as nossas visões sobre essa discussão. Então, em termos teóricos, para a gente não se alongar muito, essa que vai ser a lógica das nossas discussões. E sempre trazendo exemplos, sejam exemplos mais atuais, sejam exemplos da história da ciência e tecnologia, da história das instituições científicas. Vou procurar trazer alguns vídeos aqui para animar a nossa discussão, para a gente ilustrar essas teorias com como os sistemas de ciência e tecnologia eles funcionam na prática. Como eles são constituídos, como eles relacionam com sociedade em diferentes contextos e territórios. Então, a gente vai ver que isso varia muito, e esse que vai ser o conteúdo teórico, o principal aqui da nossa disciplina, para além daquelas atividades mais transversais, e habilidades que eu espero que essa disciplina proporcione,
né, de leitura e redação de textos críticos em ciências sociais. Então, essa é a palavra importante para o curso, é ter um olhar crítico, né, mesmo das teorias, né? Então, é muito diferente, né, de uma abordagem, vamos dizer, de ciências duras ou ciências naturais, né, em que você tem a última, né, você tem a fronteira do conhecimento como algo que é a verdade, mesmo que provisória, né, sobre um determinado fato. Em ciências sociais, a gente foca muito nas questões, né, às vezes mais do que as respostas. Então, uma boa teoria, ela traz perguntas, ela traz questionamentos sobre a nossa prática, né, e é isso que eu chamo de olhar crítico de ciência, tecnologia e sociedade. A gente, e com o tempo, né, a gente acaba enxergando aí fatos do dia a dia, notícias sobre ciência a partir dessa discussão teórica. A gente consegue enquadrar com esses conceitos e talvez ser um pouco mais, se aprofundar um pouco mais na interpretação desses fatos. O mesmo de uma narrativa sobre ciência e tecnologia, e é isso que a gente vai fazer ao longo do curso. Tudo bem, pessoal? Questões, dúvidas? Então, eu vou interromper a gravação aqui, né, se ninguém tiver mais nenhuma colocação, e vou pedir para vocês, né, sugerir que vocês usem